Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso, para a gente falar de alguns problemas. Você, alguns, Guilherme, já tem tantos, né? Mas agora pensando no jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Carlo Ancelotti vai ter aí dois problemas para essa partida. Dois jogadores extremamente importantes no jogo de ida contra o Red Bull Bragantino não estarão na quarta-feira para o jogo que vale a vaga do Fogão às quartas de final da Copa do Brasil. São eles Caio Pantaleão e o lateral esquerdo cuiabano, que nem viajaram, ficam no Rio de Janeiro, vão fazer exames para diagnosticarem de forma real, precisa, se há alguma lesão. O cuiabano ficou até o final em campo na partida contra o Cruzeiro, na queda ali junto do Matheus Pereira. Teve um problema no tornozelo, na canela ali no tornozelo, não sei exatamente onde é que foi, né? Ele vinha sentindo o tornozelo, uma pancada que na canela acabou pressionando o tornozelo, né? Então a gente não sabe ainda a gravidade do caso do cuiabano. E o Caio Pantaleão sentiu a posterior, né, da coxa. Então, isso aí me preocupa mais, porque lesão na posterior, não forçou muito, acabou sendo substituído imediatamente, então não agravou, né? A situação do cuiabano foi pior porque ele ficou em campo, né, para o Botafogo não ficar com um a menos, já que havia feito todas as substituições, então ele acabou ficando em campo, de certa forma pode ter agravado. Ele estava com uma bota ortopédica ontem, nem participou das atividades, nem participou dos treinamentos, da mesma forma o Caio Pantaleão. Então o Botafogo já tem aí dois problemas. Foram dois titulares, a partida contra o Red Bull Bragantino, da nossa linha de defesa. As mudanças são naturais, né? O Alex Telles entra na esquerda e já foi titular do último jogo, né? É normalmente o titular. E o David Ricardo vai fazer a dupla com o Alexander Barbosa. Então a gente tem aí problemas no lado direito de defesa do Botafogo, mas temos uma vantagem de 2 gols para defender diante do Red Bull Bragantino, que também não está nada bem. Então, o Bragantino não venceu ainda depois da parada para a Copa do Mundo de clubes da FIFA. O Bragantino também não venceu. Então a gente vai pegar uma equipe que está desalinhada, tem uma vantagem de 2 gols, que é uma vantagem razoavelmente confortável, mas tem problemas, né? Tem problemas no setor defensivo e a gente precisa, é claro, alinhar isso. Bom, além desses problemas de campo, existem as questões extracampo, né? São questões jurídicas nessa guerra fria entre os acionistas da Eagle Football Holding. E o Carlo Ancelotti, além de ter a missão de fazer com que o Botafogo supra essas ausências importantes, né, do cuiabano, do Pantaleão, na quarta-feira, às 19 horas, lá em Bragança Paulista, a missão mais importante nesse momento, vencendo, porque ele já vem realizando isso desde a semana passada, né, vencendo, blindar o elenco dessas questões referentes à disputa de poder que se transformou em disputa judicial entre acionistas da Eagle Football Holdings, e o Botafogo está no meio disso tudo, tá? Quem está no dia a dia do clube garante que ele tem feito isso muito bem. Ontem eu falei para vocês, né, numa empresa, por mais que lá no 15º andar da empresa, né, na diretoria, a coisa esteja fervilhando, no chão de fábrica, os funcionários ganhando em dia, ganhando bem, não há motivo para furdúncio, não há motivo para desespero. O jogador é um funcionário da empresa, ele é um funcionário da SAF Botafogo. Ele tem que realizar o seu trabalho. Está ganhando em dia, ganha bem, o treinador também. Então é simplesmente buscar a classificação em Bragança Paulista. E depois pensar em Libertadores. Tem um jogo contra o Fortaleza. Infelizmente, né, de acordo com a nossa matemática e o desempenho no Brasileirão, esse jogo é a terceira opção de importância. Renato Paiva, tal. Se exploda Renato Paiva, Campeonato Brasileiro agora, nesse momento, não faz o menor sentido a gente ficar esquentando a cabeça com isso. Tem que pensar em classificar na quarta-feira. Essa é a missão mais importante.
É o jogo mais importante da temporada. É esse contra o Red Bull Bragantino. Tá? E há quem diga, pessoas que estão no dia a dia do Botafogo, que Carlo Ancelotti vem fazendo essa blindagem muito bem. Os jogadores não estão simplesmente nem chegando neles, quanto mais absorvendo, né? Essas situações não chegam nos jogadores. Você imagine, né? Não que o jogador não tenha inteligência para entender as coisas, mas pessoas entendidas do assunto, que lidam diariamente com esse tipo de assunto, estão confusas em relação ao que está acontecendo nos bastidores da Eagle, quanto mais os jogadores que não têm qualquer domínio sobre esse tema. Então a melhor coisa mesmo é o que está acontecendo. O Ancelotti blindando completamente o elenco, não deixando essas questões atrapalharem em nada, até porque se chegar vai precisar de um tradutor lá para explicar o que está acontecendo, e nem quem está lá dentro, dependendo do cargo, sabe exatamente o que está acontecendo, né? Então, tem muita informação, tem muita alegação que não é informação, né? Então a gente tem as alegações da Eagle, as alegações da SAF Botafogo, as alegações do John Textor, e a alegação não é verdade. A alegação é uma opinião e uma interpretação sobre o que está acontecendo, né? Mais cedo no GE, mais ou menos à madrugada, né? Na madrugada, ali, umas 3 da manhã, eles publicaram a matéria de que o John Textor transferiu as ações da SAF Botafogo para esse novo grupo. Tá? No dia 17 de julho, como eu falei no vídeo de ontem, houve a reunião do conselho, né? E o conselho deliberativo da SAF aprovou, assinou embaixo essa transferência de ações da SAF Botafogo da Eagle para esse outro grupo nas Ilhas Caimã. E aí na reportagem do GE tem lá uma série de questões muito burocráticas, né, de que haveria um empréstimo vultoso e as ações, na verdade, os ativos, né, do Botafogo seriam colocados como garantia. É claro que o torcedor fica preocupado, né, o torcedor fica muito preocupado, mas esse tipo de questão a gente precisa trazer aqui no canal Gigante Glorioso quando tiver uma resolução, tá? Porque tudo são alegações, tá? Existe uma ação na justiça, na segunda vara empresarial, que tenta evitar essa manobra do John Textor, né, de tirar o Botafogo ali da Eagle Football Holdings, tá? E, por enquanto, essa manobra vem sendo realizada, tá? Essa manobra vem sendo feita, ok? Com o aval do Conselho Deliberativo da SAF e, de certa forma, com o aval também do Botafogo Associativo, tá? Enfim, a gente tem que aguardar. Para não criar desespero desnecessário no torcedor, é preciso aguardar por mais informações. Ontem eu fiz vários plantões falando tudo que eu tinha que falar, tá? E agora a preocupação mesmo é blindar o elenco, que o Ancelotti vem fazendo. Aliás, muita gente da Eagle rondando o Botafogo, né? São documentos, planilhas, pessoas que vieram da Eagle Football Holdings exatamente para avaliar todos os documentos desde 2022 para avaliar o valor da SAF Botafogo hoje, né? Então fazer essa avaliação com análise documental para que o John Textor possa realizar essa recompra, né? Então a Eagle Holdings, não que ela queira não vender as ações do Botafogo, ela até quer, ela só quer que o John Textor se afaste do poder para que ela realize esse movimento. Então assim, é um golpe atrás do outro, é um querendo devorar o outro. Então é uma briga que vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. Tem muita coisa que não foi dita, que só será dita quando essa briga acabar, e eu acho que essa briga só vai acabar mesmo via judicial, quando a justiça der causa ganha para um e causa perdida para outro. Por enquanto a causa ganha é da SAF Botafogo e do John Textor. A Eagle, os outros acionistas, estão buscando travar os movimentos do Textor. Vamos aguardar. Por enquanto eu estou preocupado com o jogo do Bragantino, né? Estou preocupado com esse jogo do Bragantino. O Botafogo tem uma vantagem boa de 2 gols e a gente não pode deixar escapar uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Seria realmente um grande desastre, muito perto
do jogo contra a LDU e a gente precisa vencer. A gente precisa vencer de qualquer jeito porque não dá para disputar a classificação lá na altitude, tá certo? Mais informações, mais novidades. A gente volta aqui no Plantão Glorioso, segunda edição, tá certo? Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui.